Bom, e agora a gente vai falar sobre reforma trabalhista. Hoje completa 2 anos que a nova lei entrou em vigor. Para conversar com a gente sobre essas alterações na legislação, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, doutora Heloísa Helmert. Olá, doutora, boa noite, seja bem-vindo ao Dia News, segunda edição. Boa noite. Doutora, a gente teve aí, né, hoje, completando 2 anos da aprovação da lei. Como é que a senhora avalia essas alterações no que tange aos direitos dos trabalhadores? Bom, eu avalio que houve realmente uma precarização muito grande em relação à concessão desses direitos, principalmente por conta do não aquecimento do mercado, né? A reforma trabalhista, um dos motes dela foi justamente o aumento do emprego, o aumento da formalidade, a redução de direitos traria uma maior segurança para os empresários para que pudesse haver um aumento da empregabilidade. E não foi isso que nós vimos, né, com a reforma. Nesses 2 anos, o IBGE, né, o CAD, o CAGED, passa vários dados de que, de fato, não houve um aumento dessa empregabilidade, muito pelo contrário, né? Os dados de informalidade aumentaram muito, inclusive as pessoas com o MEI, né? Virando microempreendedor individual e trabalhando de forma autônoma. Eles, é o que eu ia falar com a senhora, os dados apontam até um crescimento do número de pessoas que estão empregadas, mas, por outro lado, são empregos precários, né? Como a senhora mesmo citou, a questão de pessoas trabalhando sem carteira assinada. No que tange a questão do futuro mesmo, né? Como é que a senhora vê essa alteração? Isso não dá nenhum tipo de segurança para o trabalhador, né? O que é que ele perdeu, de fato, com essa reforma? Sim. Na realidade, não é nem um aumento ou uma diminuição das carteiras de trabalho, dos postos de carteira de trabalho, mas é uma série de novas modalidades contratuais que foram criadas, inclusive com a utilização de carteira de trabalho, mas que precarizam as relações, como, por exemplo, o contrato de trabalho intermitente. Esse contrato de trabalho intermitente, ele era para ser usado somente para aquelas pessoas que realmente não têm interesse em ficar num vínculo diário, habitual, mas somente quando houvesse uma necessidade de demanda. Por exemplo, eu tenho um buffet e esse buffet não realiza festas todos os dias, então eu não preciso ter 100% desses empregados trabalhando lá todos os dias, porque geraria uma ociosidade. Então, a lei, a partir da reforma, vai facultar que esse trabalhador intermitente possa ser contratado, ou seja, eu estou gerando formalidade, mas ao mesmo tempo eu também estou gerando uma certa precarização, porque no lugar de eu ter 10 funcionários no buffet, todos os dias trabalhando e recebendo mensalmente, né, por todas as verbas trabalhistas, eu vou ter simplesmente 3 empregados nessa formalidade e 7 desses empregados terão carteira assinada, mas serão contratados na modalidade intermitente. Somente vai receber pelas horas de trabalho e os direitos correlatos a isso pelas horas de trabalho nos dias em que forem chamados. Então isso gera uma insegurança muito grande para o trabalhador, porque ele pode no mês ser chamado 1, 2 vezes ou ele pode não ser chamado vez nenhuma. Isso vai continuar com o vínculo trabalho, ele vai ter a carteira assinada por esse empregador, mas ele pode vir a não receber. E um outro prejuízo em relação ao contrato intermitente é a insegurança. Por exemplo, se esse trabalhador ele se acidenta e ele não tem gerido lá todas as contribuições necessárias previdenciárias. Por quê? Porque ele não vai ter o valor mínimo a receber. Eu tenho que pagar o mínimo do valor hora de trabalho, mas eu não tenho que pagar o salário mínimo nacional. Então, isso gera uma insegurança muito grande. Um outro fator também, que é anterior, inclusive, à reforma trabalhista, é a Lei 13.429, que também é de 2017 e recentemente sofreu regulamentação, trazendo a questão do terceirizado. O trabalhador terceirizado hoje está regulamentado que ele pode ser trabalhador terceirizado na atividade fim. Então isso gera uma insegurança muito grande. Eu posso ter, por exemplo, uma escola sem nenhum professor contratado diretamente. Os professores que são atividade fim da educação podem ser trabalhadores terceirizados. E o terceirizado, ele não tem os mesmos direitos do trabalhador
formal. Então, isso gera uma precarização dessas relações. Sem contar que, por exemplo, a Justiça do Trabalho vem sofrendo diversos ataques nesses 2 anos. A reforma ela não veio só trazer uma nova regulamentação para o cenário trabalhista, mas ela veio também fazer com que eu traga uma maior igualdade na relação fática entre trabalhador e o empresário, aproximando mais esses 2 cenários. Isso precariza por quê? Porque nós sabemos que o trabalhador, em regra, é hipossuficiente. O empregador não tem as mesmas forças que o empresário. E não é porque ele vai receber sempre menos. Eu não estou falando só do trabalhador assalariado, mas é porque nós temos no contrato de trabalho a subordinação. Né? E essa subordinação faz com que esse empregado ele tenha a necessidade de cumprir ordens, ele tem a necessidade de seguir certos requisitos da empresa. Então, quando eu aproximo isso e não permito que esse trabalhador ele tenha certos direitos, algumas que o garantias, né? Isso, essas garantias que diferenciam esse pacto trabalhista, assim como é na relação consumidor-fornecedor, eu estou realmente desprotegendo esse trabalhador. Em outras palavras, o trabalhador depois dessa reforma, ele ficou mais vulnerável. Mais vulnerável, sem dúvida. Outra questão, outro ponto que foi bastante discutido foi em relação à quantidade de ações judiciais. Né? Se faz um balanço e o governo tira esse número como um dado positivo, da redução do número de processos, né, de ações trabalhistas ingressados na Justiça do Trabalho, de trabalhadores contra empregados, né? Empregadores. Como é que a gente tem esse número de redução de ações trabalhistas? Ele realmente é um número positivo? Porque se fala muito que o trabalhador, ele agora está mais receoso de entrar em alguma ação, porque em caso de uma negativa, aquilo que ele está questionando, ele pode vir a arcar, né, com todas as custas processuais e podem até vir a responder por ações, né, por danos morais e materiais contra o empregado. Então isso acabou afastando um pouquinho também o trabalhador, não é isso? Sim, sem dúvida, o Justiça em Números, ele traz uma realidade muito alarmante, né? O número de ações, ela cresceu muito no momento anterior à reforma. Então, até novembro, até dia 10 de novembro, a Justiça do Trabalho ela recebeu o triplo de reclamações que ordinariamente ela estava acostumada a receber. E o que nós percebemos, dados inclusive do Justiça em Números, é que nos últimos 2 anos houve uma redução de 2/3 dessas ações. Né? Então, a Justiça do Trabalho hoje recebe 40 milhões de ações a menos. Então, isso é um dado alarmante e isso é um dado que preocupa, né? Até porque nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, justamente questionando essa necessidade do trabalhador pagar custas e honorários advocatícios. Porque a Justiça do Trabalho ela sempre foi conhecida como a Justiça dos pobres, a justiça que possibilitou o aumento do acesso à justiça. Né? A condição do hipossuficiente, aquela pessoa que não tinha tantos meios de realmente acessar a justiça, de ter seus direitos reconhecidos. Tanto que eu sempre tive uma simplificação do rito, uma simplificação do procedimento. O trabalhador sempre pôde e continua podendo acessar a justiça sem a necessidade de contratar um advogado. Só que nós sabemos que a complexidade do direito hoje é muito maior. As relações de trabalho elas estão mais complexas, então é muito difícil um trabalhador, por mais simples que seja, acessar a justiça sem um advogado, sem a presença de um advogado. Isso e até dificulta ter sua ação julgada num prazo mais célere. Né? E isso dificulta porque o trabalhador ele se sente desprotegido e pensa, nossa, além de eu ter que despender dos meus créditos trabalhistas, eu ainda corro o risco de ter que pagar a justiça para acessá-lo. Isso sempre foi um diferencial da Justiça do Trabalho e até a reforma, quem recebia pelos honorários sucumbenciais era o sindicato. E hoje o sindicato perdeu com isso também. Né? Então a reforma ela deu com uma mão e ela retirou com outra. Por que eu falo que a reforma deu com uma mão e retirou com outra? Porque a reforma ela possibilitou ao sindicato um poder maior. Né? O sindicato hoje ele tem uma autonomia muito maior para a realização de negociações coletivas. Então, o sindicato ele tem uma força muito grande para a negociação coletiva, inclusive essas negociações valem mais do que a lei, vale mais até do que a própria CLT. Só que qual é a questão? De outro lado, a reforma trabalhista retirou também o poder do sindicato. Por quê? Porque não permitiu
que o sindicato recebesse sozinho os honorários de sucumbência, hoje ele divide com os advogados, né? Além disso, o sindicato deixou de receber as contribuições sindicais obrigatórias, que agora não são mais obrigatórias. Né? Elas são agora sempre por autorização expressa e prévia do trabalhador. E acaba que muita gente, né, deixou, porque até com receio, às vezes desacreditado nas decisões, né, na postura do sindicato, muita gente opta por não fazendo, né, tendo esse custo mensal de pagamento lá de sindicatos. Né? Então... Sem dúvida, a reforma ela é conjuntural, é uma reforma muito profunda, que não parou na Lei 13.467, que hoje está comemorando 2 anos, mas é uma reforma que vem se aprofundando, não só na estrutura do judiciário, né, na regulamentação do trabalhador temporário, na regulamentação do trabalhador terceirizado, em novas modalidades contratuais, na extensão da regulamentação do teletrabalho, que é a possibilidade do trabalhador trabalhar de casa ou mesmo à distância, num coworking, onde ele desejar, porque as relações de trabalho estão mudando. Então, a Lei de Liberdade Econômica também veio aprofundar a reforma trabalhista. Então, nós temos um cenário de mudanças e essas mudanças estão sendo exponenciais, estão sendo disruptivas. O mercado de trabalho está mudando, a forma que as pessoas se relacionam nesse mercado também está mudando e a reforma ela tinha que acompanhar isso. Eu penso que a gente sempre tem que fazer do limão uma limonada. Então, à medida que essa reforma ela precariza certos direitos desse trabalhador formalizado, ela também traz uma série de outros benefícios que devem ser maximizados, como, por exemplo, a negociação. As pessoas que começarem a perceber, principalmente o advogado, os benefícios da advocacia consultiva, preventiva, porque a gente também não pode imaginar que todo empresário é ruim. E até uma aposta do próprio judiciário, com os dias de conciliação, esse tipo de coisa também já ajuda um pouco. Com né, certeza. A justiça também está mais próxima desse jurisdicionado, do povo, né? Então, hoje o juiz ele não é mais aquela pessoa que está encastelado, né, e distante e totalmente imparcial. O juiz hoje ele é mais próximo da população, ele quer ver, ele quer presenciar, ele quer estar atento aos fatos. Mas todo esse cenário de mudanças, de conciliação, de mediação, de resolução consensual dos conflitos, isso é muito positivo. Isso aproxima, inclusive, o trabalhador dessas mudanças de uma forma a trazer uma maior segurança para essas relações. Porque o próprio empresariado, se souber também vivenciar isso, o bom empresário, ele não vai querer descumprir essas regras. Ele vai querer realmente trazer um espaço bom para o trabalhador. Agora é preciso tudo se observar um panorama. A senhora acredita, então, ainda que o tempo ainda, esses 2 anos ainda são insuficientes, tanto para empregadores quanto empregados avaliarem os impactos positivos também dessa reforma? Eu imagino o seguinte, que dar um diagnóstico ainda é precoce. O diagnóstico é precoce. Porque a reforma trabalhista, a priori, precariza sim as relações de trabalho formais. Mas a gente precisa ter um novo olhar sobre essa reforma porque o mundo todo está mudando. A forma das pessoas trabalhar está mudando. Isso no serviço público, isso no serviço privado. As pessoas hoje elas têm outras necessidades, outros propósitos e às vezes querem trabalhar com mais liberdade. Então essa questão do teletrabalho, se ela for bem aproveitada, isso pode trazer vários benefícios, não só para a empresa, em relação à produtividade, em relação à própria qualidade de vida desse trabalhador. E assim ele produz mais, produz feliz, como também ao empregado. Ele souber se adaptar a esse novo cenário. Nós temos várias empresas que estão crescendo como startups. Então, eu acredito que a reforma ela veio sim para modernizar essas relações. Mas, sem dúvida, se ela não for bem empregada, bem trabalhada, ela traz precarização. É por isso que toda a sociedade precisa estar atenta para que realmente a gente consiga, né, conciliar todos os pontos e não permitir que a justiça do trabalho seja realmente extinta, não permitir que a justiça do trabalho perca, né, o seu valor, a sua identidade, porque a identidade da justiça do trabalho sempre foi uma justiça do hipossuficiente. Então, a justiça do trabalho ela não pode perder esse norte.
Ela não pode perder o norte de que o trabalhador realmente ele é hipossuficiente na relação de trabalho, né? Porque ele não pode arcar com os riscos da atividade econômica. Tá certo, então. A gente agradece, doutora Heloísa, aqui a sua participação com a gente, esses esclarecimentos e falar aí, né, orientar os nossos trabalhadores para que tomem um conhecimento maior aí, para ver como pode, né, se utilizar dessas novas regras aí da legislação trabalhista, que já completa, não tão novas assim, porque a gente já completa aí 2 anos, mas ainda desconhecida por a maioria, creio eu, dos trabalhadores. Obrigada, doutora, e fica o convite para estar aqui com a gente em outras oportunidades. Foi um prazer, Mayara. Obrigada. Boa noite.